Volto trazendo que o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Dom Jaime Spengler, pediu esclarecimentos para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre o julgamento da descriminalização do porte de drogas. Vamos então com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Quais são essas informações que foram pedidas então pelo bispo, hein? O Bruno Pinheiro, conta aí para a gente. Bem-vindo. Evandro, rapidamente, só para a gente entender que esse julgamento será retomado amanhã. É o mesmo assunto que também está lá no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. O resultado do julgamento está em 5-3-1. É quase uma escalação de um time de futebol. Um pouco diferente, realmente, esse resultado, porque o ministro Dias Toffoli, que estava ali justamente com esse pedido de vista, ele voltou, já devolveu o voto, mas ele abriu um outro caminho, uma outra ideia, realmente, sobre esse julgamento. E aí, com essa retomada, o representante justamente da Conferência Nacional dos Bispos, que é o Dom Jaime, ele chegou a fazer uma ligação, conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso, explicando que não tinha conhecimento justamente de como estava esse assunto, do que estava sendo julgado sobre essa liberação do uso ou não. Hoje, um pouco mais cedo, a nossa equipe chegou a conversar com ele para tentar entender como foi essa ligação e a gente vai ouvir o que ele respondeu e o que ele ouviu do ministro Luiz Roberto Barroso na última semana após uma ligação. Vamos ver. Eu creio que também, em geral, a nossa sociedade, não sei se tem ciência do que está sendo verdadeiramente discutido no Supremo. Esse foi o ponto que nós abordamos também com o ministro naquela conversa que tivemos. O uso, diria assim, do usuário, aquilo que compete ao usuário e ao traficante, a distinção entre a quantidade de um e outro. Mas, na verdade, para além dessa discussão, se está facilitando o acesso a esse tipo de droga, né? Esse tipo de discussão, a gente sabe, já passou por um debate no Senado, está na Câmara, e eu creio que é a sociedade como tal que deve decidir o que ela quer para si e para os seus filhos. Evandro, só para a gente entender rapidamente, essa ampla discussão na Suprema Corte iniciou lá em 2015. Lá no início, a discussão entre o ministro Gilmar Mendes e outros ministros era justamente sobre essa liberação. Agora, com os anos avançando, também está sendo discutido sobre a quantidade. E é justamente aí que abre uma divergência, porque se coloca 50 gramas ou 20 gramas, isso abre um espaço para quem vende esse entorpecente. Aumentar o número de pessoas que vendem aqueles chamados aviõezinhos, porque eles colocam uma quantidade, quando for abordado, eles falam que estão usando, mas na verdade estão revendendo. Então essa é a discussão que abre este caminho. Então amanhã retorna o julgamento com o voto do ministro Luiz Fux e da ministra Carmen Lúcia, que ainda não está muito certo se ela vai acompanhar os outros ministros ou se abre uma outra ideia também. Então repito, 5-3-1. Vamos ver qual será o resultado final. E aí o Congresso Nacional começa novamente a acelerar o ritmo para aproveitar essa janela e colocar em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Daqui a pouco eu vou contar para vocês como é que está a configuração, então, do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nós preparamos uma ilustração para que você consiga ver, né? E também para quem nos ouve, eu vou trazendo os detalhes para que vocês fixem bem de que maneira que esse assunto está sendo tocado no Supremo Tribunal Federal. Mas antes eu quero analisar aqui com os nossos comentaristas o fato de a igreja entrar de maneira tão protagonista assim no debate, né? Buscando de fato informações no Supremo Tribunal Federal. Como é que você analisa, hein, seu Fábio Piperno? Olha, o Dom Jaime Spengler, que foi arcebispo lá de Porto Alegre, né? Eu acho que ele faz muito bem. Veja, os posicionamentos da igreja, mesmo da Igreja Católica, são nessas questões de costumes, tendem a ser mais conservadores. Agora, é importante, sim, ele pedir para que os envolvidos, né, deixem com mais clareza o que de fato está sendo votado, quais são as possibilidades, como é que essa questão está sendo encaminhada, porque independentemente da posição dele e da posição da CNBB,
é fundamental que esse esclarecimento seja feito, até para que todo mundo possa se posicionar com mais elementos. Não porque ouviu o deputado falar ou porque só ouviu na televisão, não. Ver realmente quais são as posições que nesse momento estão se antagonizando. Ô Gustavo Segré, tem outro aspecto que a gente precisa olhar também e que envolve o trabalho das igrejas, não só as católicas, mas também as igrejas evangélicas, que são os trabalhos comunitários, ou seja, muitas dessas igrejas chegam em comunidades onde há situações de vulnerabilidade que muitas vezes o poder público não pode atuar. Então, uma decisão como essa, ela pode interferir também ou no diálogo com essas comunidades ou no próprio trabalho, já que muitos deles envolvem justamente a oferta de atividades para que crianças e adolescentes se ocupem com isso, em vez, por exemplo, de ficarem expostos às drogas, ao tráfico e enfim. Como é que você vê também essa camada nessa busca por informação da própria Igreja Católica agora? Me parece que na tentativa de entender, se a gente perguntasse para a nossa audiência, me conta o que está sendo discutido, a grande maioria não saberia. Eu confesso, muitas vezes também não entendo. Porque se é diferença entre usuário, traficante, se é 20 gramas, se é 60 gramas, aí você escuta um dos ministros que fala, não, na lei de 2006 fica claro, a colocação é por parte do policial. Chega uma confusão tão grande que com certeza o arcebispo deve estar pensando, peraí, eu também não entendo. E aí vem um desafio muito importante, porque olha a motivação de todo o pessoal, Igreja Católica, evangélica em geral, de tentar tirar crianças do tráfico, tentar tirar crianças e adolescentes do consumo de drogas, e você vê que, e achei maravilhosa a posição do Bruno, 5-3-1. Isso é uma coisa muito maluca. Não, como que vai ter 5-3-1? Por que, Segré? Porque são interpretações muito contrárias. 5-3, 5-4, 6-5, mas não tem uma possibilidade de uma terceira. Não deveria ter uma possibilidade de uma terceira. E agora faltam mais 2 votando. Vai que vem uma outra. Há uma sugestão que me parece que não seria descabida para o nosso Congresso pensar. Não seria legal, de repente, estamos falando de questões de drogas, aborto, de repente incluir até o marco temporal, coisas que estão meio divididas entre o Congresso e o STF, de colocar, junto com as eleições municipais em outubro, um referendo, que seja um referendo vinculado. Então, qualquer resolução daquela pessoa que vai votar teria um vínculo com a lei, porque, em definitiva, os 11 ministros da Corte são para defender a Constituição. Quem está aí para representar o povo é deputados e senadores. Se o povo vota em relação a uma coisa, está mostrando para os senadores e deputados qual é a opção desse povo. E o Supremo Tribunal Federal, não contrariando a Constituição, deveria acatar. Então, me parece que seria bom para pacificar o assunto.